Hoje no estúdio do Valor Entrevista, a presença marcante. Ele é simplesmente o vereador mais votado da história do município de Gaspar, mas bem votado mesmo. São 3.429 votos depositados nas urnas em Alex Burnier, vereador reeleito. Seja bem-vindo. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Bom dia, Alan. Bom dia a todos que nos assistem aí. Com um imenso prazer que eu venho aqui agora com esse rótulo, né, de ser o mais votado da cidade. Mas não muda em nada, o nosso trabalho daqui para frente vai continuar sendo o mesmo, mas claro que eu tenho que agradecer a todo mundo, a cada um desses votos, como eu sempre falo, eu, Alan, tenho um voto só, o resto é alguém que confiou no trabalho, então eu sou muito grato a Deus primeiramente, por ter me colocado nesse propósito de vida que é a política, que não é fácil, e claro, aí as 3.428 pessoas que deram esse voto de confiança para que a gente pudesse continuar o trabalho. Então, para mim, estou muito feliz, muito grato e pode ter certeza que nada vai mudar para mim não, vamos trabalhar. Eu te agradeço a presença mais uma vez aqui no Valor Entrevista, o respeito que você tem com a nossa mídia, o nosso trabalho aqui, são 7 anos, mais de 1.000 entrevistas realizadas. Alex, tu lembra de quanto foi a tua votação lá em 2020? 2020 eu fiz 844 votos. Foi a que eu me elegi. Teve a que eu perdi, que foi em 2016, foi a minha primeira vez na eleição, eu nunca fui político na vida, que eu fiz 472. Então ali começa uma trajetória, logo que eu perco, em 2016 eu perdi a eleição, em novembro de 2016 eu estava na rua. Então isso, Alan, é mais ou menos o que... É semente que a gente planta e depois a gente colhe. Sim. Então eu fiquei 4 anos trabalhando em off, mostrando para a comunidade que eu era capaz. Sim. Então, em 2020, a gente teve êxito, conseguiu 844 votos. Continuamos de novo plantando. E agora veio colheita mais uma vez e nós vamos continuar, porque a gente não vai parar, não. Exato. O Alex, em 2020, ele veio aqui, a gente estava conversando e ele comentou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou, Alan, eu vou fazer exatamente o que o vereador é pago para fazer. Vou respeitar o dinheiro público e vou colocar à disposição da comunidade tudo o que eu puder fazer para mostrar para a comunidade o que o executivo está fazendo, ou fez, ou faz. E você cumpriu à risca, esses 4 anos, esse tipo de filosofia. Isso é um comprometimento teu com a comunidade. Você é prova, né? A gente já tem um contato, acho que é a 4ª ou a 5ª vez que a gente está por aqui, e o meu discurso nunca mudou. Se você for pegar os eleitores que votaram em mim lá atrás, na minha primeira vez, para a segunda, para a terceira, o meu discurso é o mesmo. Eu vou trabalhar para honrar o salário que eu ganho, que acho que é o mínimo que o político deveria fazer. Uhum. Né? Eu não falo pelos outros, tá? Eu quero deixar bem claro para vocês aqui, eu falo por mim. O outro pensa diferente, é um problema dele. Eu estou falando o que eu acho que nós políticos deveríamos fazer. A gente precisa, eu sou um funcionário, como qualquer outro, preciso honrar o salário que eu ganho. E é isso que eu tentei fazer. Dei o meu melhor que eu pude, até a gente estava falando com a Josi sobre manter essa coerência na minha palavra, justamente porque eu acredito que o que falta hoje nos nossos políticos é vestir mais a camisa em prol do povo, porque falar é muito fácil. Fala. Hoje eu estou ali dentro, hoje eu vivo o sistema. Então eu digo, é fácil de enganar o povo, é fácil de ir ali e falar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que quando eu falava lá atrás que eu iria me dedicar ao cargo, que eu iria trabalhar 4 anos como vereador. Eu fiz isso ao longo dos 4 anos. Hoje eu sou o vereador mais votado, mas também sou o vereador com maior atuação na Câmara de Vereadores. Uhum. Em 4 anos a gente está passando, vai finalizar o ano com mais de 1.000 proposições, ante 370, que era do Cícero Amaro. Então foi uma das coisas que eu coloquei na minha pauta, que eu queria ser o vereador mais atuante, trabalho para isso, e muito disso, Alan, é o fato de eu estar vivendo os 4 anos como vereador. Eu não vou disputar o meu espaço com outro cargo. Meu cargo hoje é ser vereador, é estar na rua, é estar ouvindo as pessoas. E é isso que eu fiz ao longo dos 4 anos e o resultado está indo. Exatamente. A gente vai, antes de ir para a pauta, a gente não tem uma pauta, é um bate-papo aqui bem leve,
Eu vou colocando aqui algumas proposições para o Alex, mas eu quero te fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade. 6 de outubro, 5 da tarde, as urnas começam a serem apuradas. Onde é que você estava? Em casa. Na outra eleição, eu e minha mulher estavam num dilema, né? Porque a gente fica apreensivo ali na hora. Por mais que eu tinha uma expectativa de estar eleito, mas você não tem certeza. Sim. O voto é ali no dia, ninguém sabe de nada. E então a gente acaba vendo uma expectativa e tu quer ficar quietinho no teu canto, né? Sim. Mas aí começa a chegar um, começa a chegar outro. E para quem acompanha na rede social, sabe que no fim, ali perto dele, quando a gente estava conferindo os votos, a rua estava socada de gente, todo mundo acompanhando com a gente ali, na expectativa. Então, quando começou a abrir, eu lembro que o Carlinho do Belchor, e eu fiquei muito feliz por ele, ele saiu em primeiro. Carlinho em primeiro, e eu estava em segundo, se não me engano, Carlinho com 600 e poucos votos, e eu estava com 200. E eu ainda disse, gente, o Carlinho está eleito. Uhum. Porque logo que abriu, ele já abriu com 600, deve ter aberto o Belchor primeiro, no site do TRE, e eu estava com 200, só que eu tinha os extratos do Bela Vista ali, que é o meu bairro, né? Sim. Então eu já sabia que do Bela Vista eu sairia muito bem. O Bela Vista me deu 1.180 votos. Sim. Só que eu consegui 5 extratos de urna lá no final dele, 8 extratos, e eu tinha 630. Então eu sabia, 630 votos eu já tenho, mais esse 200 e pouco aí estamos eleito. E aí, naquela expectativa, e foi no final ali, eu já não... Sabe quando tu sai da casinha, assim? E aí, não consegui mais parar, porque era abraço daqui, abraço dali. Depois a gente foi pra carreata, foi pra festa. Na festa eu queria só parar e tomar uma e não tinha jeito, era abraço, abraço, abraço. Então eu sou muito feliz e grato, felicidade imensa. E agora é... trabalhar. Continuar o ciclo, né? Não vai parar, não. Deixa eu te perguntar uma coisa também, ainda nessa questão da eleição. Eu estava ao vivo pelo Gaspar, pelo Valor Entrevista e pelo canal Gaspar, uma parceria com a Gaspar Tech do Jackson. E começaram a chegar para a gente pelo WhatsApp os boletins, né? Aquelas... os papéis dos fiscais e tal. Alex, era 5h20 da tarde quando eu abri o terceiro boletim, só da região do Bela Vista. E eu me surpreendi com a votação do Paulo. E 5h20 da tarde, antes, estava tudo começando, estava bem no início, eu cravei que o Paulo estava eleito, cara. Eu fui um dos primeiros a falar dessa forma. Por quê? Porque o Paulo estava com 180 votos, o Marcelo, 30. O Paulo com 190 votos, o Marcelo, 40. Era impossível você reverter aquela situação. Eu quero te fazer uma pergunta com relação ao Rodrigo e o Paulo. Qual a expectativa a respeito deles a partir de agora? Olha, a gente tem várias conversas alinhadas. Eu tenho uma expectativa muito grande por serem duas pessoas que eu acredito entenderem muito da parte técnica. Que é o que eu acho que... Isso é a minha opinião, gente. Não estou falando que é, mas a minha opinião é o que falta na política. Sim. Nós termos pessoas que entendem, tanto que hoje foi nomeado mais alguns cargos aí de secretário, sim, e todos sendo frisado a parte técnica. Exato. Porque na política nós temos um problema sério, Alan, e é o que eu acho que é o que faz a política ser ruim, é as indicações políticas, às vezes pessoas que não têm entendimento técnico algum, ocupando o cargo de primeiro escalão. Sim. E eu acho que isso prejudica, a resposta tá aí, gente. A gente não pode ser bobo. A resposta está aí, a gente vê pessoas sem instrução nenhuma chefiando uma secretaria de educação, por exemplo. Sim. Então isso vai refletir lá na ponta. E então eu acredito muito, o Rodrigo é um cara muito estudioso, tem toda a parte da gestão da própria empresa dele. Ele é um cara... A formação, ele é extremamente... Ele tem um vício por estudar que, nossa senhora, né? Queria eu ter esse anseio e desejo que ele tem por leitura, por estar toda a vida antenado ali. E o Paulo com 30 anos também. O Rodrigo também é um servidor, né? Trabalha aí como, acho que fiscal, se não me engano, no Instituto Federal, de obras ali. Então tem também essa parte de servir. E o Paulo com 30 anos de delegado, servindo a população. Então tem essa parte de conhecimento na área de segurança pública. Eu acho que ali juntou. Então a expectativa é muito boa. E principalmente que os nossos bate-papos é sobre isso. É sobre fazer uma gestão com que daqui 4, 5 anos as pessoas vão olhar e vão ter orgulho do que está acontecendo em Gaspar. É uma situação que eu acho, eu que estou vivendo ali, a gente tem empréstimos, ontem teve
a LOA, né, que é a lei orçamentária do município. Então, eu converso com o Paulo sobre isso. Se tiver que cortar, que corte. Nós temos que dar um bom recado para a comunidade. Não, o que está vindo agora não é nada parecido com o que estava. O que eu vou falar aqui, Alan, talvez vai ser um pouco escandaloso, mas eu nunca vi em Gaspar o que aconteceu nesses últimos 4 anos. Nos últimos 2, principalmente, eu nunca vi. Eu acho que o gasparense em si nunca viu. Nós não vamos viver uns escândalos tão grandes envolvendo dinheiro público. O que eu vou falar aqui vai ser forte, mas eu acho que nunca vai ter uma quadrilha tão grande que nem se instalou aqui em Gaspar. E eu vou trabalhar muito. Eu trabalhei muito para que isso, para dificultar o que estava acontecendo, e vou continuar, mas eu não acredito que o Paulo e o Rodrigo, primeiro que eles não têm nem vontade, eles falaram que não vão arranhar a história deles. Claro. O Paulo, 30 anos como delegado, vai querer arranhar a história dele agora como prefeito? Claro que não. Sim. Então ele tem muita fé no trabalho dos dois aí, que a gente vai ser parceiro, já comentei isso com eles, sou parceiro para fazer uma boa gestão, mas quero frisar aqui palavras do Paulo e do Rodrigo. Eles querem que os vereadores fiscalizem, sim, não sou eu, os 13. Porque o nosso papel é de fiscalizar o dinheiro público. Sim. Então, se você tem um prefeito ali que quer que o vereador não faça o trabalho dele, né, que abra comissão de ética para investigar um vereador que for fazer o trabalho dele, aí que está o risco. E graças a Deus o Paulo e o Rodrigo já falaram, nós queremos os vereadores fiscalizando, porque nem sempre o prefeito e o vice-prefeito vão saber o que está acontecendo na gestão. Sim. Você tem secretário, você tem diretor. Agora, quando você sabe de um problema e você vai para debaixo do tapete, que é o que acontecia, aí o resultado é o que aconteceu aí de polícia batendo na porta das pessoas, né? Exatamente. Pessoal, a gente está conversando com o vereador eleito por Gaspar, Alex Burnier, presença aqui ilustre no estúdio do Valor Entrevista. Ô Alex, deixa eu te fazer uma pergunta também, que é bem interessante, ainda tocando nesse assunto de secretariado. Vocês tiveram uma reunião, e pelo que eu fiquei sabendo dessa reunião com os vereadores eleitos, todos eles disseram que querem seguir como vereador. É a tua posição? Sim. Também? Por que eu te pergunto isso? Porque eu estou na rua, as pessoas perguntam, e aí o Alex, ele vai assumir alguma secretaria? Teu compromisso é com o povo na Câmara de Vereadores. Eu ouço muito essa pergunta, Alan, né, de nenhuma nem duas, foram várias as pessoas que me perguntaram sobre eu ir a secretário. A gente teve uma votação expressiva, e Alex, tu vai assumir secretaria? Deixa aqui claro para qualquer um, não vou. Eu sou vereador, quem votou em mim foi para ser vereador, não secretário. Então vocês podem ter certeza que de minha parte não vai acontecer. Se outro vereador achar que é bom para eles, ok, problema deles, mas eu falo sempre por mim, não falo pelos outros. Eu, Alex, vereador, não serei secretário de nenhuma secretaria, tá? Vou continuar como vereador, que foi para isso que eu recebi 3.429 votos. É alguém que confiou ao meu trabalho de vereador e eu vou honrar essas pessoas. Ainda falando agora sim dessa votação, isso te surpreendeu, acredito, mas teve uma participação muito importante da oposição, né? O brasileiro, ele ama as pessoas injustiçadas. E aí quando você se posiciona, como você acabou de dizer, que você estava fazendo o seu trabalho de vereador, que você foi eleito pelo povo, e você tem uma oposição que abre uma CPI para te investigar, inclusive até para tentar tirar o teu mandato, as pessoas que estão vendo isso de fora percebem a injustiça. Isso aí, com relação à injustiça, e claro, todo o teu trabalho como vereador, fez com que você alcançasse essa votação expressiva, na tua opinião? Com toda certeza. Sou muito grato ao pessoal do governo aí que quis tentar me intimidar. Eu tenho certeza, Alan, certeza, que o que eles tentaram fazer comigo alavancou muito. Eu acho que eu já seria bem votado, mas não ao ponto que chegou. Com toda certeza, essa abertura da comissão de ética para me investigar, para me punir quando eu denunciei o caso das floreiras, me ajudou. Eu pedi a ajuda da comunidade e por isso que eu sou muito grato e eu vou sempre falar isso, da importância que o povo tem, porque eles compraram a minha briga. Quando eles foram abrir comissão de ética, eu fiz um vídeo pedindo a ajuda do povo. Só a comunidade está na mão de vocês. E aquele vídeo viralizou. A comunidade comprou nossa briga, deu tudo certo. E aí a imprensa teve que começar a falar o que estava acontecendo. Porque até então, eu sou hoje o único vereador da história da cidade de Gaspar que foi aberto comissão de ética para me investigar. Um vereador. E a imprensa estava muda, ninguém falava nada. Aonde eu fiz um vídeo pedindo ajuda da comunidade, a comunidade comprou essa briga,
E aí, como você falou, você vê um injustiçado, eu não fiz nada, literalmente eu não fiz nada, Alan. Eu fui educado quando eu entrei na Secretaria de Obras, eu não ofendi ninguém, eu estava fazendo meu papel de vereador. Se nós temos políticos em Gaspar, o vereador que não pode fiscalizar o dinheiro público, então fecha a prefeitura, fecha a Câmara, quer dizer. Sim. Porque o que as pessoas precisam entender, gente, para deixar bem claro, a Câmara é uma coisa, a prefeitura é outra. Nós não somos a mesma parte. Se a prefeitura e a Câmara, se a Câmara virar um puxadinho da prefeitura, vocês podem ter certeza que nós vamos ter problema. Nós, Alan, e é isso que eu friso muito para a comunidade, eu quero muito ainda ter a experiência de conversar com as pessoas. Eu queria muito que a gente pudesse ir nas escolas, cara, que eu acho que a gente precisa mudar a próxima geração, para as pessoas entenderem que nós somos órgãos independentes. O legislativo é quem tem que cuidar do dinheiro público, que o executivo, parte de prefeito, de prefeitura, eles que vão gastar o dinheiro público. E nós somos quem tem que cuidar disso. Quem tem que dar o melhor caminho. O legislativo, os vereadores, têm o papel de fiscalizar. E quando tentaram me boicotar, vamos falar assim, isso para mim, por mais que naquele momento eu fiquei ruim, eu chorava, eu fiquei com muita raiva, porque eu não tinha feito nada de errado. Tu vê a tua família apreensiva, chorando, meu pai, minha mãe, meu filho, gente, minha esposa, a minha casa hoje é eu, minha mulher e meu filho. Então quem passa por tudo é a minha esposa. O meu filho eu tento brecar um pouco, para ele não saber de tudo, mas quando eu cheguei em casa, Alan, que naquele dia que o presidente Melato aceitou, que ele poderia ter muito bem negado, mas ele aceitou o pedido de comissão de ética contra mim, foi um dia que eu estourei na tribuna, esse vídeo viralizou, e quando eu cheguei em casa eu fui ver esse vídeo. E o meu filho escutou, meu filho estava no quarto, e ele escutou a parte que eu falei, querem me caçar, pode vir. Ele vem ao meu encontro, disse, pai, estão querendo te matar de novo? Porque eu já tinha sido ameaçado de morte, na época eu convoquei o secretário lá. Então, assim, as pessoas acham que é tudo muito fácil, né? Mas não é nada fácil você ver a tua família sofrer. Sim. Óbvio que a gente fica sempre com o pé atrás. Eu queria que não precisasse disso tudo, eu queria só que o povo entendesse que... Porque mesmo assim eu era criticado por alguns ainda. E eu não estava fazendo nada demais, eu só estava mostrando para as pessoas o que acontece do lado interno da política. Sim. Que é o que eu acho que falta hoje, né? As pessoas saberem um pouco mais sobre o que é uma reunião de comissão, a pauta do legislativo, quando que você vota o projeto, porque muita gente fala, mas lá vocês só vão em voto. Literalmente. E é isso que eu acho que falta hoje. A gente passar mais para a comunidade o trabalho do vereador. Você está no partido de Bolsonaro, nosso ex-presidente, do Jorginho Melo, governador do estado de Santa Catarina, e você fez uma votação de família Bolsonaro. Por que eu digo isso? Porque o Renan Bolsonaro, em Balneário, também fez mais de 3 mil votos, foi o mais votado lá no litoral. E você é o mais votado também aqui no Vale. Cara, isso é motivo de orgulho também, hein? Sim. Proporcionalmente, Alan, eu sou um dos mais votados do Vale Itajaí. O Renan, em Balneário, ele fez 3 mil, agora não vou lembrar certo, ele fez menos votos, acho que 3.100, uma coisa assim. Ele fez 4% dos votos de Balneário. Ele foi o mais votado de lá. E a gente aqui em Gaspar atingiu 9,47%. Sim. É muito expressivo, você tem que ter quase 10% da votação da cidade em si, é muito voto. Sim. Então hoje eu sou muito feliz por isso também. Hoje a gente está aí como um dos mais votados, a gente perdeu para Taió, acho que foi, né? Tem um vereador lá que ele fez 1.100 votos, mas proporcionalmente ele atingiu 11% da população, conta da população de Taió. Menor. Então, para as pessoas entenderem isso, eu estou falando proporcionalmente, tá, Sim. gente? Exemplo do Bruno, não foi o Bruno Cunha, não. Bruno Cunha. Foi mais votado em Blumenau, né? Foi Bruno Cunha. Ele também, Bruno Cunha, ele fez 5.800, só que proporcionalmente em Blumenau, ele atingiu, acho que foi 4% ou 3%, não lembro agora certinho. Então, assim, é sinal de trabalho. Óbvio que meu número 22222, então isso eu acho que sim ajudou. Eu hoje estou no PL, estou no partido do Bolsonaro, mas eu sempre falo para as pessoas, Alex, eu não acho que nenhum político do mundo tem que ser idolatrado, nenhum. Idolatria eu tenho a Deus. O resto, gente, nós somos sujeito falho, nós vamos errar, e a gente não pode ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Então, Alex, sou de direita, antes de eu ser Bolsonaro, antes de ser qualquer coisa, eu sou de direita. Vou ir para esse lado de
de direita e esquerda, se você for me perguntar, eu disse, não, eu sou de direita, ponto. Por quê? Como eu falei, acho que a gente não tem que idolatrar Bolsonaro, não tem que idolatrar Lula. Eu acho que o Bolsonaro fez sim uma boa gestão, falhou em alguns momentos na fala, eu sempre falei, o Bolsonaro perdeu na língua. Algumas coisas que ele falou em época de pandemia, tudo, mas tenho certeza que como eu vivi aqui em Gaspar, não vou dizer nada parecido com ele, porque a proporção de presidência é 1000 vezes pior, Sim. porque tudo eles estavam criticando, né? Se uma filha dele fosse para algum lugar, ele criticado, então não é fácil. E a gente vem, Alan, eu acho que nunca teve direita no país. Isso é uma coisa que a gente precisa frisar. A direita, ela surge em 2018. Nós tínhamos ali a esquerda, centro-esquerda e um centro-direita, mas que tipo, é aquele que fica sentado em cima do muro e geralmente cai para a esquerda. Sim. E com a vinda do Bolsonaro, se criou a direita. E eu acho que ela vem para ficar. Ela vai fortalecer, e é esse o trabalho que eu quero ajudar a fazer, em fortalecer, fazer novas lideranças crescerem com esse pensamento de direita. Eu acho que tudo que é extremo é ruim. Extrema esquerda é ruim, extrema direita é ruim. Tudo que é extremo é ruim. A gente tem sim que ter um pensamento conciliatório, mas, como eu falei, eu sou de direita, então se você for querer entrar num embate comigo, você não vai ver eu falar mal do liberalismo, que eu acho que é extremamente importante, do capitalismo, que são ideais de direita, né? Então, a minha intenção daqui para frente também é começar a instigar mais a essas conversas. Como eu falo para as pessoas, vocês não têm que gostar de política, mas você tem que entender um pouco de como que funciona o processo. Então, essa parte do Bolsonaro e do Lula, vamos ser sinceros, o Bolsonaro precisa do Lula e o Lula precisa do Bolsonaro. Sim. Se essa eleição for entre os dois de novo, vai ser uma briga direta. Se aparecer uma terceira via, espero que de direita, eu vejo o Tarcísio aí vindo com bom potencial, a gente tem uma eleição mais garantida, eu acho. Pessoal, a gente está conversando com o Alex Burnier, a gente vai para o nosso segundo bloco, um papo aqui sensacional, aliás, o Alex muito maduro, muito coerente no que, um texto diferente, né, amadureceu, pegou porrada, né, geralmente quando você pega porrada você amadurece. Cresce com isso, né? Tá cascudo, né, cara? E a gente vai para o nosso segundo bloco. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado, quero agradecer aos nossos parceiros e a você que nos acompanha, são mais de 23 mil pessoas nas nossas redes sociais. Não saia daí, já voltamos. Tá gostando do nosso vídeo? Quero apresentar para vocês Brambila Burger, hambúrguer artesanal, prazer em cada mordida. E tudo isso nessa cidade maravilhosa, a cidade de Gaspar. Para você que está nos acompanhando no Valor Entrevista, muito obrigado pela sua companhia. Nós voltamos para o segundo bloco com o Alex Burnier. 3.429 votos, o vereador mais votado da história da cidade de Gaspar. Eu quero te fazer uma pergunta que é uma curiosidade também. Diga. Cara, me conta uma história de um eleitor teu que te encontrou, que não te conhecia, que falou que votou em ti. Por que eu estou perguntando isso? Porque muita gente agora diz que votou em ti, né, cara? Alan, assim, eu tive várias situações que eu fiquei muito feliz de ter vivido elas, né? A última agora, eu vou falar uma que me marcou, foi a Dona Lili, uma das moradoras mais antigas do bairro Bela Vista, e ela tem 83, se eu não me engano, 83 anos. Dona Lili, ela é minha seguidora do Facebook. E ela foi minha professora na catequese. E ali nas vésperas da eleição, Alan, eu lembro que eu estava no posto, ela mora aí pertinho do posto, e ela me chamou, aí eu passei na frente da casa dela para cumprimentar, né? Tava ela, a irmã dela, que tem 85. E aí a gente conversando, ela disse, Alex, o teu evento é amanhã, né? Eu disse, Dona Lili, é amanhã. Então amanhã a gente se vê lá. Olha só. E o que para mim isso é importante? Teve muitas pessoas próximas a mim, amigos meus, que não foram. E você pega uma pessoa com 85 anos que me segue e foi lá por acreditar no meu trabalho. E no outro dia, no dia do evento, ela estava lá com 83 anos, sentadinha numa cadeira lá na frente. Então, esse tipo de coisa, Alan, do mesmo jeito que no dia do 7 de setembro, uma criança veio com a mãe e a mãe perguntou, Alex, você faz uma foto com a minha filha que ela é tua fã. Eu nunca na minha vida, Alan, imaginei que eu ia viver esse tipo de coisa, né? Eu estava aí fazendo meu trabalho e você ter criança, você tem são 2 pontos, né? Uma criança, eu acho que ela devia ter 7, 8 anos, querendo fazer uma foto porque é tua fã.
Aí a dona Lili, uma senhora de 83 anos, 2 extremos. indo acompanhar o meu trabalho, ela me acompanha na rede social e ela foi presencialmente lá. Não tem mais obrigação de votar, não precisava mais nem estar aí. Ela disse, não, enquanto eu estiver viva eu vou votar. Então, assim, são 2 extremos que eu, de verdade, eu nunca imaginei na minha vida viver, mas que mostra que vale a pena. Claro. Eu sempre falei que essas 3.429 pessoas, 28, né, porque uma delas fui eu, mas que votaram em mim, elas me deram uma resposta, que é o que eu pedi, Alan, sobre honestidade. Você vai lembrar de todas as vezes que eu vim aqui, eu sempre falei que eu não iria mudar o meu jeito. Eu sou meio ogro, meio chucro no jeito de falar, às vezes sou muito bocudo, mas eu sou muito sincero nas coisas que eu falo. E eu falei que essas pessoas, elas me deram a resposta da seguinte: 3.429 pessoas falaram para mim que ser honesto na política compensa. Porque a gente tem um histórico do político e eu cresci ouvindo isso do meu próprio pai, que na política não adianta, né? Porque meu pai era o cotado para seguir, mas ele nunca quis seguir. Porque ele sempre dizia, não adianta, porque se tu vai pra política, ou tu vai jogar o jogo do sistema, ou eles vão te eliminar. Tentaram, não posso dizer que não. Ameaça de tudo que é tipo, ameaça de processo, ameaça de morte, depois ameaça de tentar me caçar por último. Então não vou dizer que foi fácil. Mas a resposta que o povo me deu foi muito boa. Sim. Muito boa. Eu tinha um medo muito grande de eu fazer uma votação baixa. Isso eu vou abrir, acho que eu nunca abri em rede social isso. Exclusivo. Eu tinha um medo, gente, de fazer exemplo. Eu sei que com 1.000 votos eu estaria eleito. Eu tinha essa ciência, vendo ali que com 1.000 votos eu estaria eleito. Tanto que a gente teve aí candidatos do nosso partido com 600 votos. Ou seja, eu sabia que eu estaria eleito. Mas a resposta que eu queria do povo não era sobre o voto. Era sobre resposta de trabalho. Do que, você, literalmente, as pessoas estavam me acompanhando na rede social, a gente estava aí atingindo 20, 30 mil pessoas a cada postagem que eu fazia. E eu queria saber a resposta, se essa visualização, esse acompanhamento ao trabalho iria corroborar em voto no dia da urna. E eu dizia para as pessoas, vocês têm que dar uma resposta para o sistema político. Sim. Vamos lá, pessoal, se coloquem no meu lugar. Eu fui ameaçado de todo tipo de coisa. Se eu faço uma votação baixa, a resposta que o povo me dá qual seria? Poxa, que tudo que você fez não vale a pena. Porque escancarar tudo, trabalhar para mostrar para a população os bastidores da política, as entranhas sujas da política, e fazer uma votação baixa, o recado que eu teria é, poxa, tudo que tu fez não valeu a pena. Sim. Automaticamente, com uma votação alta, como aconteceu agora, 10% da população votou na gente aqui em Gaspar, qual é a resposta que você dá para o sistema? Qual é a resposta que você dá para o próximo político que está pensando, opa, eu vou botar meu nome, eu vou fazer um trabalho similar a de quem? O cara que entrou na rabeira, que também tem todo o mérito dele, não estou aqui desmerecendo ninguém, mas é o que a gente fala, a gente quer seguir pessoas que são bem, não vou dizer bem-sucedidas, mas que obtiveram êxito no que estão fazendo. Sim. Então, hoje eu sigo pessoas, eu sigo políticos, que eu acho que é extremamente importante. Hoje, se eu sou minha referência na política, Cleitinho de Minas Gerais, eu acho um cara, se você for colocar, eu gosto muito do Nicolas, eu acho ele um cara muito inteligente, um moleque que provavelmente vai brigar na cabeça aí futuramente para ser o presidente, do mesmo jeito que do lado da esquerda, o João Campos vem fazendo um baita trabalho, mas aí vai vir essa ala ideológica, mas eu acho que são pontos diferentes. O Nicolas, ele vai muito para a ala ideológica. Eu sou mais de rua. O Cleitinho é um cara mais de rua. Cleitinho hoje, para quem não conhece, gente, é senador em Minas, era de verdureiro, se elegeu vereador, de vereador deputado estadual de Minas, de deputado estadual senador. E é um cara que eu gosto muito dele, pelo fato dele estar toda a vida na rua, ele está toda a vida cuidando do dinheiro público, abrindo lá gastança de dinheiro, e é um trabalho que eu venho fazendo. Então eu também sigo pessoas que eu acho que são exemplo. E esse foi o recado que a população me deu. E até daqui uns dias eu quero botar um outdoor agradecendo todos vocês, que o recado que o povo me deu foi: a honestidade compensa, sim. Sensacional. Nós estamos ao vivo no Instagram do Alex Burnier. Muito obrigado pela sua companhia. Se tiver alguma pergunta, manda aí que a gente já faz para o Alex. E para você que está aqui acompanhando a nossa gravação pelo YouTube e também pelas redes sociais do Valor Entrevista, você comentou ali 2 coisas que eu quero tocar também que são importantes. Primeiro, o executivo. Porque você, ao fazer essa votação expressiva,
muitas pessoas na cidade estão comentando que você abriu uma janela para ser um potencial candidato no futuro ao executivo da cidade. Isso é uma coisa que toca o teu coração? Alan, eu sempre falei, isso é mais de 5 anos que eu falo isso. Eu acho que Gaspar merece ter um deputado estadual. Sempre falei isso. Indiferente de onde eu vou estar, é óbvio que eu sempre vou trabalhar para crescer. Eu não entro em lugar nenhum, isso era quando eu comecei trabalhando lá nos meus 11 anos. Eu sempre trabalhei pensando em crescimento. Aqui não foi diferente, eu vou continuar trabalhando, dando o meu melhor. Se o povo em algum momento achar que eu mereço alguma cadeira maior, eu queria muito, Alan, muito mesmo, é uma pretensão minha de muito tempo atrás, ser o nome a deputado estadual da nossa cidade. Eu acho que a gente merece uma cadeira no Legislativo, a gente precisa, estamos falando aqui sobre representatividade. Eu sei que é a mesma coisa o vereador não é vereador de bairro, ele é vereador da cidade. Sim. Mas aonde você vive, você conhece mais os problemas. Deputado estadual nada mais é que um vereador do estado. Uhum. Né? Então o Legislativo estadual vai fiscalizar. Né? Então eu acho que está na hora de a gente pensar numa cadeira na Alesc. Uhum. Então, entre eu ser um candidato a deputado e um candidato a prefeito, eu tenho a intenção de ser candidato a deputado. Sim. Se chegar em algum momento e a comunidade achar que o meu nome deva correr a executivo, a prefeito, eu nunca vou fugir. Agora eu já vou entrar numa faculdade de gestão pública, acho que isso é extremamente importante, eu vou me capacitar. Para onde eu for, eu tá pronto. Claro. Né? E eu sempre vou falar, ninguém tá pronto, gente, agora vai entrar os próximos prefeitos. Óbvio, gente, é uma vida totalmente diferente. Claro. O executivo é muito diferente do legislativo, muito diferente. Então, se chegar esse momento de eu ser candidato a prefeito, ser candidato a deputado, eu quero estudar, eu vou dar o meu melhor para mim entender, para que se chegar esse momento eu tá pronto. Para dar o melhor, para aprender ali na gestão. Mas, respondendo a tua pergunta sobre executivo, quero que o prefeito Paulo faça um baita de um trabalho agora. Se ele vai à reeleição, eu não sei também se é um anseio dele ou não, mas senão o Rodrigo tá ali, tem uma baita bagagem. Se for para mim escolher entre deputado e prefeito, eu gostaria muito de ser deputado. Mas se lá na frente, a gente não sabe muito do futuro, né? O caminhar, ir para esse lado de eu ser prefeito, provavelmente eu não vou correr da raia, não. Entendi. Mas não é a minha intenção. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta ainda nesse tema. Para ser candidato ao legislativo estadual, cara, precisa de algumas estratégias. Sim. Precisa de estudo e conhecimento e grana. Tem 2 anos para que tudo isso aconteça. Vai buscar isso? Como eu te falei, eu acompanho alguns políticos, né? A rede social hoje, a gente tem uma força imensurável na mão. Eu acho que sim, para ir para essa corrida ao legislativo estadual, nem se compara, é uma briga totalmente maior e precisa também do entendimento da nossa querida Gaspar e das cidades aqui da região em fechamento. Sim. Gaspar hoje tem 50 e poucos mil eleitores, 12 mil não foram votar, isso quase elege o deputado, gente. Quem não foi votar, vocês quase elegem um deputado, se irem votar nem se fala. Gaspar deu 29 mil votos para o Bolsonaro, 9 mil para o Lula. Eu vejo que a gente tem uma baita lacuna. Pode sair um deputado eleito aqui de Gaspar. Se a gente tem um fechamento, Sim. a gente pode ter um deputado só com a votação de Gaspar. Lembrando que o Gilson Marques, por Pomerode, se elegeu. Se elegeu. Então, assim, eu não vejo que é uma coisa impossível. É uma coisa que a gente vai precisar trabalhar? Claro que sim. Não precisa trabalhar com as cidades aqui no nosso entorno. Eu não tenho essa coisa de querer rodar o estado inteiro. Eu acho que a gente pode assistir muito bem os nossos aqui, trabalhar com o que a gente tem. E como eu falei, a gente tem voto aqui dentro. Pra vocês terem noção, gente, vou falar sobre o nosso partido, tá? O PL elegeu 11 deputados estaduais. O último que se elegeu, se não me engano foi o Massoco, ele se elegeu com 25 mil votos. Uhum. Gaspar tem 51 mil votos. Sim. Então, vocês vão dizer para mim que é impossível? Eu acho que não. Sim. E sobre dinheiro?
eu vou dizer muito, o Cleitinho, para Senado, se elegeu com R$70 mil. Olha só. Por quê? Também é sobre trabalho. Se vocês forem me perguntar, eu fui o vereador mais votado da história. Eu não gastei 0,001 do que às vezes um vereador mais antigo gastou. Porque o meu foco não é no dinheiro, meu foco é no trabalho. Eu vou trabalhar para honrar. Isso Sim. é, o que depende de mim é trabalhar. E as pessoas lá na frente acreditar. Mas eu não acho que na política você precisa gastar milhões. Eu sei que é normal isso. Mas é uma política que eu, Alex, como eu sempre falo, gente, eu falo por mim, não falo pelos outros. Eu, Alex, não acho que você gastar $500 mil, 1 milhão, 2 milhões é o caminho. Sim. Porque de algum lugar você vai ter que tirar esse dinheiro, vai ter que cobrar. E eu acho que eu não vou me vender em momento algum. Quer votar em mim, vota pelo meu trabalho, não pelo que eu vou te dar. Eu sempre falo para as pessoas, me cobrem trabalho. Eu sou pago para trabalhar, não para ficar dando coisa para as pessoas. Que é uma política que a gente vive há anos, né? A política é, infelizmente, sobre isso, mas que a nossa geração precisa trabalhar para mudar. Ô Alex, agora vamos falar da Câmara, porque você tem a possibilidade aí de ser presidente, essas amarrações te chamam a atenção, você tem esse desejo no seu coração? Eu já coloquei meu nome como um pré-candidato à presidência da Câmara, e vale aqui salientar, muita gente votou em mim também com esse anseio de eu ser o mais votado para me tornar o presidente da Câmara. Sim. Não é assim que funciona, gente. Infelizmente, é por voto. Então hoje a gente tem 13 cadeiras ali na Câmara, eu preciso ter o voto da maioria. Então eu teria que ter no mínimo um 7-6. Eu já sei que o Ciro também quer ser candidato a presidente de novo. Então a gente está ali conversando com os vereadores. Eu vou pedir voto dos 12, dos outros 12 vereadores. Ali no nosso partido a gente já tem meio que um fechamento, então já partiríamos de 6 votos. Sim. Eu teria que buscar mais um. Estamos tentando fazer isso aí. Espero conseguir um voto ou até mais, né? Que dê essa confiança de que eu possa ser o presidente da Câmara. Porque, como eu falei, muita gente votou com esse anseio de me ajudar a ser o presidente da Câmara. Sim. E eu queria poder ser, provavelmente vai ser a única vez que eu vou ser presidente da Câmara agora. Os que estavam ali, o Melato já foi várias vezes, o Ciro várias vezes. Eu nunca tive essa experiência. Então é claro que eu gostaria de retribuir o carinho dessas pessoas que votaram em mim e, claro, fazer um bom trabalho como presidente da Câmara nela. Então, mas eu preciso de voto, tá? Frisar aqui para todo mundo. Eu não sou o presidente da Câmara porque eu fui o mais votado. Eu vou precisar buscar o votinho de cada um ali para tentar me tornar, então, o presidente da Câmara aí a partir do próximo ano. Então, aí vem uma outra questão que é importante para você que está acompanhando aqui pelo Instagram do Alex, obrigado aí pela sua companhia, para você que está no YouTube e no Facebook, nas redes sociais do Valor Entrevista. Se você consegue fazer uma estratégia e vence como presidente da Câmara, você vai ter um ano excelente, porque você vem de uma estratégia e vence como mais votado da história da cidade de Gaspar, e você consegue também a votação para se tornar o presidente da casa em 2025. Isso daí te gabarita estrategicamente também, né, cara? Alan, só que ali o voto do eleitor é um voto diferente do político, né? Sim. Ali não é sobre indiferente do trabalho que você faça ou coisa assim, você precisa pedir o voto dos políticos. E aí tem o desejo de cada um. Eu já disse que não... Já conversou? Eu não Você tenho já nada, conversou? Já, mas é que assim, eu não tenho nada para oferecer. Sim. Eu não sou um político que vai chegar lá e dizer, vota em mim que eu vou te dar tal coisa. Então, eu tô indo e dizer, gente, eu tenho a intenção, queria muito, eu penso muito em defender os vereadores, porque a população bate muito na gente, Alan. Nós temos aí pessoas que... É tudo ladrão. Às vezes, deixa eu chamar de vagabundo, disso, daquilo. Então tem muita gente que não tem esse entendimento do que é o legislativo. Sim. Se eu for um presidente de Câmara, eu quero trabalhar que a Câmara informe a população, vou trabalhar muito com vídeo, muito com mídia, para informar a população do trabalho realmente que se passa ali dentro e para defender os vereadores, porque a gente fica muito desassistido. Vou dar um exemplo e vou falar um negócio aqui que o povo vai me odiar. Gaspar nunca votou o salário. A gente está votando. Ilhota tem 13 mil, acho que é 13 ou 15 mil habitantes. 15 mil.
Passou nós já. Nós estamos ficando para trás. O vereador não reajuste, não estou falando que nós vamos botar isso, mas para vocês entenderem como a própria classe não se defende. Hoje o Gaspar está desde 2004 sem dar reajuste aos vereadores. Anos. Sem dar um tipo de reajuste real aos vereadores. E a população vai ficar brava com isso, mas é que está na hora do povo entender que o político mal intencionado, ele adora o político que não tem muito conhecimento. E para a gente atrair pessoas boas para a política, não adianta a gente achar que vai ser, vamos trabalhar por amor. Beleza, eu acho que a gente precisa trabalhar por amor. Mas como é que eu vou me dedicar em tempo integral, vou deixar minha família, a empresa ou o trabalho que eu estava para ser vereador? Então, tem alguns assuntos polêmicos que nem todos ali dentro querem tocar. E eu acho que está na hora de a gente informar. Não vou dizer que isso vai acontecer, mas pelo menos informar a população do trabalho real do vereador, que sim, a gente não temos vale alimentação, todo mundo fala que nós temos 13º, não temos 13º, não tem nada, a gente não tem, literalmente hoje o salário é seco, saiu dali, não tem FGTS, não tem nada. Então, eu tenho a pretensão de ser candidato a presidente da Câmara para defender o lado da população. Eu já tinha falado que eu estava na mesa diretora quando veio os Corolla, que fui bombardeado por isso. Só que as pessoas não sabiam do meu papo dentro da mesa diretora. Porque eu falei, eu acho que sim, nós temos que ter carro para andar, mas não precisa ser Corolla. Para mim pode ser Kwid, Gol, qualquer carro. Porque eu só preciso ter condição para mim, às vezes, o cara lá no Gaspar Alto quer que eu vá lá. E eu tô no Arraial, ou eu tô lá no Sertão Verde, ou no Barracão. Nós não temos ajuda de custo em nada, então assim, eu sempre vou com o meu carro. E destrói carro, eu gasto hoje em torno de R$ 1.500 de gasolina. Então, se tu tens um carro ali dentro da Câmara, provavelmente eu atenderia mais, porque muitas das vezes acontece de eu não ir atender, porque se eu tô lá no Sertão Verde e o cara do Gaspar Alto me liga, é difícil para mim sair de lá e ir lá pro Sertão Verde, no Gaspar Alto ou no Barracão, atravessar a cidade. Se tu tens um carro disponível ali, isso facilita na hora, né? Tu não deixa de atender. Só que a população não entende dessa forma, ela acha que é regalia, que é isso. Mas eu acho que qualquer carro, pode ser Gol, Alan, qualquer um, a gente tem que ter condição de trabalho. Eu preciso ter condição para entregar o meu melhor. Sim. E é isso que eu acho que a gente precisa se defender ali dentro como vereador, né? Deixa eu te fazer uma pergunta importante também, olhando agora novamente para o Paulo e para o Rodrigo. Você como vereador, você conhece os anseios da comunidade, você sabe, você tem os projetos, você acompanha os movimentos ali dos projetos. O que o Paulo e o Rodrigo vão dar prioridade? Vai ser na saúde? Vai ser na assistência social? Na tua opinião, para que lado eles deveriam começar a olhar já em janeiro? São 3, para mim, né? Existe um pedestal ali de prioridades. A saúde, a educação. E hoje a gente tem muitos pedidos na parte de... Hoje a cidade está meio que abandonada. O Paulo e o Rodrigo, eles já vão pegar a cidade com um ônus. Nós estamos sem roçada. Sim. E nós estamos entrando em novembro hoje. Vocês imaginam como que vai ser quando chegar janeiro. Sim. O mato vai estar passando em um metro de altura. Então, assim, primordial é a saúde e a educação. E eu acho que a gente vai precisar urgentemente trabalhar na Secretaria de Obras para rever algumas coisas ali, para atender na ponta. Essa parte da roçada precisa ser resolvido, porque o que eu mais recebo de pedidos, Alan, é sobre o bico de luz queimado, a boca do lama entupida. A gente tem problema de cheias agora. Sim. Deus queira que a gente passe batido, mas a gente precisa rever essas situações. Mas o Paulo e o Rodrigo falam muito na prioridade de educação e saúde. Pauta principal para eles falaram que vão dar foco nisso aí. Se precisar cortar em outras áreas, mas eu acho que tem a tripa mexe, a gente fala, né? Que é isso, assim, você tem que dar, hoje nós estamos em novembro, e a escola, me fugiu o nome da escola agora, Hermínio Ventura ali, acho que é isso, né? Nós estamos sem professor de matemática, em novembro, isso não pode acontecer. Pois é. Então, mas o que eu ouvi mais dos dois, a prioridade deles é a parte de educação e saúde. Tá. Alex, tu me permite mais uma pergunta e a consideração final? Mais 5, 6. Tá gostando do papo? Bora. Para você que está nos acompanhando, nós estamos aqui no estúdio do Valor Entrevista com o vereador eleito pela cidade de Gaspar, Alex Bournier.
Ele tem 3.429 votos e estourou todas as bocas dos balões que tínhamos aqui na cidade de Gaspar. Tem um público enorme que acompanha ele. Eu quero te fazer uma pergunta com relação ao teu partido, cara, que, vamos lá, eu estava ontem com o prefeito de Brusque, o André Vec, que se reelegeu lá. O Jorginho deve estar rindo para as paredes, né? Porque, afinal de contas, o PL... Deu um boom, né? Cresceu. De Brusque para cá, tomou conta de tudo. Isso é favorável, cara, para a nossa região, na tua opinião? Com toda certeza, sim. O Jorginho vai ter que dar uma boa olhada aqui para o Alto Vale, né? Sim. Não tem como. Chegou a hora, né, Jorginho? Agora, como ele mesmo diz, ele criou o filho aqui no Honório, estudou no Honório. E agora é óbvio, gente, que ter essa aproximação com o governador, nós termos prefeitos, porque agora, vamos lá, se pega o Paulo, o prefeito de Gaspar, né, o doutor Paulo, o de Blumenau, Egídio, pega o de Brusque, a ponte, vamos para trabalhar naquela ponte de Blumenau ali, sim, ali no Bela Vista. Sim. Em vez de você fazer uma ação de Gaspar, faz uma ação conjunta. Exato. Porque vai desafogar o trânsito de Blumenau também. Sim. Então, assim, você consegue agora, com os prefeitos todos aqui do PL, sentar numa mesa e pensar em conjunto. Sim. Né? Pensar numa estratégia de governo para que a nossa região cresça, não só Gaspar. Porque tem ações, Alan, que a gente precisa fazer, e essa terceira ponte em Gaspar é de extremamente importante. Não tem, hoje já existe um projeto e a gente precisa sentar com o governador. Como você falou, o Jorginho está feliz, mas com certeza tem estratégia que ele está seguindo e ele está próximo aos prefeitos, é uma delas. Não adianta eleger prefeito e esquecer. Então a gente precisa mostrar agora com ação. Ontem eu fiquei muito feliz, Jorginho ontem acabou de assinar a barragem de Ituporanga, mas também fez o repasse da José Boatê para a Celesc. Então é um investimento ali que eu vi, Ituporanga 28 milhões, a Celesc então de contrapartida 130 milhões em investimento na José Boatê, que isso ajuda aqui a nossa comunidade de Blumenau, de Gaspar. Então eu fiquei muito feliz com isso, o governador Jorginho vem fazendo um excelente trabalho, e como eu já fui na Defesa Civil do Estado, cobrando algumas melhorias, porque o bairro Bela Vista pega enchente, a gente tem problema de enchente, e enxurrada aqui na Figueira, Sertão Verde, em vários os locais. Bairro 7, a gente precisa rever aquela parte da tubulação ali da Rua Oriente, que é uma coisa que foi esquecida. Então, assim, você ter parceiros, não consegue fazer pelo município, e você ter o governador do mesmo partido, às vezes facilita no processo. Né? Claro. E o Paulo ainda tem essa proximidade maior com o Jorginho, melhor ainda. Para vocês terem uma ideia, eles estudaram juntos. O Paulo me confidenciou que eles iam para a faculdade no mesmo carro. Então, você vê como o mundo dá voltas. Né, e o nosso presidente do partido aqui, o Bernardo, que também é afilhado de Jorginho, tem uma proximidade muito boa com o próprio governador, com os filhos de Jorginho. Então, isso ajuda muito e a gente precisa ter agora esse respaldo, né? Sim. Porque 2026 é logo aí, provavelmente o Jorginho também vai à reeleição. Deve, pelo trabalho que ele está fazendo aí, e a gente vai estar aqui na ponta pedindo o voto para ele, né? Então acho que Alex, faltou te perguntar alguma coisa, meu irmão? A gente não foi polêmico dessa vez? Pois é, né? Estamos quietos. Agora é que a campanha passou, tudo aconteceu, agora levanta-se a bandeira de Gaspar e vai a trabalho, né? Eu acho que é um novo ciclo. O pessoal me perguntava muito sobre isso. Alan, e aí, quem que tu acha e tal? Eu sempre comentava a respeito de 2016 que a população necessitava de uma renovação. Então o Kleber vence. E em 2020 sai do PT e vem para o MDB. E em 2020 era a continuidade. 2024 seria a renovação novamente. E o que aconteceu? Renovou. Eu sabia que o Celso tinha entre 6 a 10 mil votos, então bateu ali 8 mil. E a grande surpresa do pleito foi a votação expressiva do Paulo, que teve mais de 19 mil votos, e claro, a imagem do Marcelo, que acaba saindo arranhado, ele com a máquina na mão, com tudo para fazer, né, o Kleber fazer o sucessor, e o Marcelo teve menos de 6 mil votos. Isso é importante comentar, porque o Marcelo tem uma história de política no município de 12 anos e não conseguiu a sucessão com o governo atual. Esse cenário todo
se você tivesse que definir ele pro lado do PL, né? Em uma palavra, cara, o que a gente pode esperar desse cenário político todo para os próximos 4 anos? Eu acho que com uma palavra não tem outra a não ser esperança. A votação expressiva que fez o Dr. Paulo, e nós botando 6 vereadores do PL, é a esperança de que venha algo diferente do que estava acontecendo. E eu acredito muito nisso. Eu sempre falo, as pessoas agora me questionam, Alex, agora você é a situação, agora tu vai mudar. Pode escrever o que eu estou falando, que a minha palavra você pode escrever. O Alex não muda. Eu, indiferente do lado, eu já conversei com o Paulo, já falei com o Rodrigo, eu estar na oposição na situação, eu sempre frisei que primeiro, para mim, essas 2 palavras estão erradas. Existe para mim certo e errado. Como eu votei várias vezes com o Kleber, sem problema algum, quando eu achei que alguma coisa estava errada, eu votei contra e rebati. Sim. Alex, mas você era contra o Kleber? Não é que eu sou contra o Kleber. Eu achei que em algumas situações eles estavam errando. Foi assim no terreno da FURB, que eu entrei no embate. Foi assim na época da Roçada, da Floreira. Agora está sendo na época da Atos, que é a empresa que a gente está atrás. E isso é ser contra? Não. É eu enxergar uma coisa errada. Sim. E avisar e os caras não fazem nada. Então, mudou agora eu virei situação, em tese. Houve erros na gestão do Dr. Paulo com o Rodrigo. Avisei, não deu em nada. Eu não vou ficar quieto, gente. Vocês podem ter certeza que não. Só que as pessoas, elas têm um problema de medir os outros pela régua dela. Sim. Né? E eu sempre falei, eu friso, na política nós temos que parar de olhar para essa coisa de oposição e situação e ir pelo certo e errado. É difícil? É. Mas a gente está aí mostrando que dá para fazer. Pessoal, um papo sensacional com Alex Bournier aqui no estúdio do Valor Entrevista. Alex, eu vou deixar a lente do Valor Entrevista tua para você agradecer novamente aos teus eleitores, à tua família, às pessoas que te amam e, lógico, fazer aquele convite, né, de final de ano para que as famílias tenham uma prosperidade ainda maior em 2025. Fica à vontade, aquela lente é tua. Então, primeiro te agradecer, Alan, e agradecer a vocês, deixa eu até me aproximar, né? Agradecer a vocês, gente, do Valor Entrevista, que mais uma vez eu estou aqui e vou voltar com toda certeza. E o recado que eu queria passar para as pessoas, e principalmente, Alan, para a geração mais nova, a importância que vocês têm na mudança que a política precisa, na renovação. Eu acho que a nossa geração, a minha geração ali dos 30 para 40, vai fazer um trabalho de semente, de semear uma coisa diferente na cabeça das pessoas. E quem vai mudar, Alan, e eu falo isso muito para os vereadores mirins, ou para quem hoje me acompanha e é um pouco mais novo, a mudança que a política precisa vai passar na mão de vocês. A gente precisa pensar numa política mais para o povo, menos para o partido. Eu sempre frisei muito isso, que as pessoas não idolatrem políticos, que as pessoas cobrem como trabalho. Isso aqui é um trabalho. Então, eu quero aqui pedir para vocês, se não gostam da política, mas acompanhem. Extremamente necessário para que o povo pare de ser enganado. E quero aqui agradecer imensamente a minha família, primordial, o apoio que eu tive da minha esposa, do meu filho, da minha mãe, do meu pai, de todas as pessoas que estavam ali. A gente tinha um grupo de apoio, de amigos, de pessoas às vezes que me acompanhavam na rede social. Então eu quero agradecer muito, muito vocês por estarem comigo lá atrás, que estão comigo agora, e principalmente a vocês que estão comigo na rede social, me acompanham no dia a dia. Tem quem gosta de mim, tem quem me odeia, mas eu sou muito grato a Deus, primeiramente a Deus, pelas condições, e a vocês que me acompanham no dia a dia e que me dão esse aporte, me corrigem, porque tem muita gente, Alan, que manda para mim, Alex, ali tá errado. Né? E eu vou rever, eu tô aberto a rever, eu vou errar, ninguém aqui nesse mundo é perfeito, eu vou errar e o povo precisa me colocar no meu lugar. Então, agradecer a Deus mais uma vez, agradecer a vocês, agradecer a você, Alan, a tua família também, que sempre que vem aqui são muito bem recebidos. Então, acho extremamente importante, como eu já falei, a parte do canal do Valor Entrevista, da imparcialidade. Nós precisamos ter um jornalismo imparcial. Eu sempre falo, Alan, eu sei que a prefeitura ajuda muito o jornal, coisa assim,
publica, então isso gera recurso para o jornal, acho que isso é importante, mas a imparcialidade do jornalismo, indiferente se é do PT, se é do PL, se é do Bolsonaro, se é do Lula, nós temos que dar razão para os dois lados, não só para um. Porque senão é muito fácil de você silenciar e aí a gente perde com isso, né? O cidadão perde com isso, porque um jornalismo imparcial, primeiro que já é um ato de, não uma ditadura, vai ser uma palavra forte, mas se você silencia um outro lado, automaticamente o povo não está sabendo tudo que está acontecendo. Exato. Então, te parabenizo pelo canal, mais de 1000 entrevistas, né? Então certeza que já é um sucesso. E mais uma vez agradecer a todo mundo. Obrigado, que Deus abençoe, que a gente tenha um final de ano, final de semana, né? Hoje é sexta-feira, abençoado. E o final de ano, que Deus acompanhe todo mundo aí, que seja de harmonia, a gente precisa de mais amor nesse mundo. Eu sempre falo, a gente discorda com pai e mãe, com filho. Quem dera na política que a gente fosse concordar com tudo. Mas a gente tem que entender que opinião cada um tem a sua e a gente precisa respeitar. O respeito é o caminho. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela tua presença aqui no Valor Entrevista. Coerente, cascadura, com planos para o futuro. Este é Alex Burnier, o vereador aqui da cidade de Gaspar. E aqui no Valor Entrevista a gente conta histórias reais e inspiradoras. Vocês tiveram mais uma vez a presença desse cara sensacional, que tem uma responsabilidade muito grande, que é representar você, a sua família, os seus amigos, a classe empresarial, como vereador do município de Gaspar. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no nosso trabalho com o Valor Entrevista. Obrigado, gente. Pode ter certeza que eu vou honrar vocês. Um abraço. Tchau.